Ó, como eu disse para vocês, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre demência. Eu já contextualizei essa história, professor Alexandre, doutor Guilherme Loss, porque me chamou a atenção que o humorista Pedro Manso, lógico que ele não tem um diagnóstico ainda, ele disse que vai procurar um médico e tal, mas fato é que ele disse que está se esquecendo de tudo, que a mãe dele teve Alzheimer, que ele está com medo de uma certa demência mesmo, um quadro de demência. E aí, eu fui no Instagram do Pedro, nesse vídeo que ele fala sobre isso, e separei para vocês um trechinho do vídeo, para todo mundo ver junto e todo mundo entender e pescar ali alguma coisa que ele deixou no ar. Vamos ver e ouvir. Para você que está no rádio, você vai ouvir. No YouTube, você vai ver também as imagens aí do Pedro Manso. Vamos ver. Olá, pessoal. Eu sou o humorista Pedro Manso. Eu venho, através desse vídeo, comunicar a todos de um problema que eu já venho sofrendo há algum tempo e hoje resolvi fazer esse desabafo. Não é uma desculpa, é uma coisa muito séria, um problema que eu estou passando sério de saúde. Sobre esquecimento, né? Depois desse problema da Covid, eu não sei o que aconteceu, que eu estou tendo um problema tipo demência. A minha mãe teve Alzheimer, eu creio que não estou com Alzheimer, tá? Mas eu vou procurar um especialista, eu vou conversar com o meu empresário, que inclusive está aqui, ele não sabe nem desse vídeo que eu estou gravando, mas a situação está se agravando muito, muito rápido. O doutor Guilherme Loss, ele tem pouco mais de 50 anos, é uma pessoa jovem pelos padrões que vivemos hoje, né? Antigamente, é interessante que eu vi um vídeo ontem de um corte do programa Silvio Santos, aquele Namoro na TV, alguma coisa do tipo assim que chamava o programa, e aí passava assim, eu sou não sei quem, sou Lília e tenho 20 anos. A aparência de quem tinha 20 anos na década de 80 é a aparência de hoje quem tem 40. É impressionante. Então, para os padrões de hoje, ele é um cara muito jovem, né, com toda uma força de trabalho aí pela frente. Ele fala que recebeu esse diagnóstico, então, de demência. É lógico que a gente não tem acesso ao diagnóstico, mas, não precisa acreditar no humorista que está falando. Não é comum, nessa idade, ter um quadro desse, ou é? Não, é raro. Demência de início precoce, que a gente fala, é a demência que acontece em pessoas com menos de 65 anos. Gente, a demência é um termo abrangente que se refere assim, a uma série de prejuízos, né, que podem acontecer na mente da pessoa por um processo neurodegenerativo, ou seja, pela perda neuronal progressiva que vai acontecendo com pessoas que têm características genéticas ou um processo de adoecimento. Então você tem aí desde perda da capacidade intelectual, da memória, do raciocínio, das capacidades de envolvimento, engajamento social, alterações de comportamento, de emoções. Você tem vários tipos de demência. Cada uma vai ter um conjunto específico de alterações mais sugestivas. Mas assim, entre pessoas com menos de 65 anos, Júnior, a incidência é de cerca de 40 a 100 pessoas para cada 100 mil habitantes. Então é algo que você, na saúde... Por exemplo, a esquizofrenia, gente, é 1%. O que seria 1.000, né, a cada 100 mil habitantes. E a demência precoce, né, que é essa aqui iniciando 65 anos, de 40 a 100 pessoas a cada 100 mil. Então é relativamente rara. E o que eu gostei é do desabafo dele vir à tona manifestar, né, trazendo voz para que as pessoas quebrem o tabu e busquem ajuda, né? Porque eu acho que assim, é só a avaliação. Precisa de uma série de exames, desde imagem para você descartar outras hipóteses, até uma tabela de uma avaliação clínica muito minuciosa. Você faz teste de linguagem, identificação de figuras, teste de memória, você testa o paciente. É por isso que eu digo assim, talvez o melhor médico para avaliar a demência, pelo grau de atenção, detalhismo da consulta, seja o geriatra. O geriatra é um médico que tem esse perfil e tem que ponderar também sobre o potencial de ter alterações metabólicas, infecciosas, outras questões influenciando nesse funcionamento do sistema nervoso central, prejudicando essas funções. Doutor, tem muitas perguntas aqui. O assunto gerou
de verdade, um caminhão de perguntas. Algumas chegaram até por áudio, né? Vamos mandar uma de áudio, depois eu leio as outras que foram chegando aqui pelo WhatsApp. Manda aí, Alex. Boa tarde, Júnior Moreira, pessoal da bancada. Às vezes eu esqueço de pagar a conta, estou esquecendo muitas coisas. Às vezes eu comento com minhas filhas, elas falam que é porque eu tenho muita coisa em mente para estar resolvendo e pode ser que aconteça, mas eu ando preocupada com o meu esquecimento. Cada dia eu fico pior, não sei se é cansaço mental. Gostaria que o doutor Guilherme me falasse alguma coisa a respeito. Ô doutor, ela está preocupada. Se está preocupada, vai no médico, né? Eu acho que se tem uma dúvida ali, né? Mas é interessante que ela está trazendo que é uma certa epidemia dos tempos atuais, pós-Covid, nessa questão da perda de memória, que não é só em decorrência das pessoas que tiveram Covid, que muitas pessoas tiveram memória comprometida, mas também por uma sociedade acelerada, de muita ansiedade. Esse ambiente digital, o cérebro humano, ele não é multitarefa igual a gente está querendo que ele seja. A gente não foi evoluído para ter atenção no celular, no trabalho, no amigo, na conversa. Isso é uma sobrecarga mental que o mundo digital está trazendo, somado a todas as demandas e dificuldades socioeconômicas do tempo moderno, né? Essa sobrecarga de intensidade emocional, tudo isso vai acelerando, desgastando. Então nós estamos vivendo uma certa epidemia de esgotamento mental. Então a perda de memória vem junto com o quê? Com a insônia, com a falta de reparo, falta de atividades que exercitem a memória. A memória é uma função que ela é exercitável. Eu lembro, por exemplo, quando eu fui fazer vestibular, que eu fazia cursinho, estudava muito, minha memória era sensacional. Hoje, com celular e não estudo tanto quanto naquela época, minha memória piorou. Então as pessoas têm que ter essa noção. Inclusive, tratamento de demência, ele é totalmente multidimensional. As pessoas acham que é só remédio, só médico. Não. Terapia ocupacional, qualidade de vida, leitura, exercícios de memória, sabe? Toda uma série de suporte familiar, convivência social, interação humana. Tudo isso faz parte do exercício da memória. Então, quanto mais isolamento, menos sono, mais correria, mais dificuldade, mais estresse político, mais tensão, pior a memória das pessoas vai ficar. Ô, doutor, eu quero seguir com as perguntas, mas eu fiquei pensando no negócio. O professor Alexandre, ele é especialista em comportamento, ele pode nos ajudar aqui numa questão. Eu estava pensando, quando a pessoa tem esse tipo de doença, sei lá, o Alzheimer ou a demência, seja qual for, ele afeta toda a família, né? Eu imagino como que deve ser uma família que tem um doente com esse tipo de enfermidade em casa. Porque talvez a pessoa pode estar andando para todo lado, comendo de tudo, mas deve ser um negócio maluco, né? As famílias sempre têm um papel muito importante no apoio e no tratamento de qualquer doença, né? Agora, quando a gente fala dessas doenças que a gente não consegue ver e que às vezes a própria pessoa acometida da doença não consegue mencionar o que ela está sentindo, o que ela está passando naquele momento, a angústia para a família fica muito maior. Então, eu digo que aí a família também entra num processo de tratamento e de adoecimento. Porque se você tem uma pessoa que está perdendo a sua capacidade de discernimento, você não tem mais a tranquilidade de deixá-la, por exemplo, fazer um café. Quando você tem um idoso em casa que ela esquece o fogo do fogão aceso uma vez, dali para frente você começa a se preocupar com aquilo o tempo todo. Então são os extremos da vida, né? Lá no princípio você se preocupa muito com a criança, mas à medida que ela vai tomando consciência, você vai relaxando. E lá na frente, quando chega essa demência já na idade mais senil, ou uma situação parecida com essa que pode ser até antes do esperado, a gente passa a ter um sofrimento que ele vai só agravando, né? Infelizmente. Então realmente adoece todo mundo, a família sofre bastante, não é fácil para ninguém. E precisa de ajuda, tá? Buscar ajuda sempre, procurar um profissional. Dizer que precisa de ajuda é o primeiro passo para que você possa ser realmente auxiliado por alguém que tem capacidade para isso. Doutor, voltando aqui às perguntas, a Cida, ela de Ibirité, ela fala, boa tarde, doutor. Quando temos que fazer um exame de demência? Acho que ela está perguntando em qual momento que você pode buscar. Muito interessante a pergunta dela, dá a oportunidade de a gente explicar. Gente, as demências você tem de vários tipos. As pessoas conhecem muito
a doença de Alzheimer, né? Que é aquela demência onde a pessoa perde a memória recente. Ela lembra das coisas lá do passado, mas ela esquece o que almoçou, o que falou, o que pediu, se foi feito ou não. Ao mesmo tempo, ela vai perdendo o raciocínio lógico e começa a ter algumas alterações comportamentais que vão se agravando, né? Gerando comportamentos, às vezes, até bizarros, como urinar num armário, né? Levantar de noite e querer fazer uma caminhada no meio da madrugada. Tudo isso faz parte. Aí você tem também, por exemplo, a demência por frontotemporal. Aí você já tem outras características, olha que interessante. Porque quando você compromete o lobo frontal e temporal, ou seja, a área do discernimento, da personalidade, né, da crítica, aí você já tem desinibição, falta de empatia, comportamento hipersexualizado, né? Comportamentos e atitudes invasivas inadequadas nas relações humanas e desregulação da vitalidade. O idoso fica crise de agitação, de confusão. Aí você também, a demência por corpos de Levy, que aí você tem o quê? Alucinações audiovisuais e rigidez, tremores igual um Parkinson. Olha para você ver como é florido o quadro. Então, a grande mensagem é: você está tendo alterações persistentes da sua capacidade cognitiva de linguagem, de raciocínio, de memória, de comportamento, de sono, de vitalidade, de capacidade de engajamento social, familiar. Busque uma avaliação, busque um profissional, pode ser um psiquiatra para ter uma primeira impressão, um neurologista para fazer uma avaliação, ou um geriatra quando são pessoas de maior idade, para você apurar. Vai ser feita uma bateria de exames e destrinchar. A grande questão, porque eu digo, só a dúvida é um estresse degenerativo que pode prejudicar ainda mais o seu estado geral e sua memória. Doutor, mais uma aqui para a gente fechar, o tempo já vai avançando, mas vale a pena fazer essa também. O nosso ouvinte diz assim: eu trabalho à noite no regime de 12/36, que é aquele esquema que você trabalha 12 horas seguidas, depois você folga um dia inteiro, depois volta só no outro dia, né? Eu já trabalhei, inclusive, nesse regime. Sofrido isso, hein? Mas eu adorava, sabe? Fazia umas trocas meio malucas lá, pegava umas folgas maiores, direito trabalhista que não me escuta, mas eu fazia. Mas vamos lá. Ele faz isso há 18 anos. 18 anos que ele faz isso. E ele diz que na folga dele ele não consegue dormir normalmente. E é lógico, né? Talvez trabalha à noite, aí dorme durante o dia, depois na hora que chega à noite ele não consegue dormir direito. Exatamente. Isso até é normal. Ele falou que o organismo dele já até se acostumou. O problema, e aí a pergunta que ele vem é: no decorrer do tempo, isso pode gerar, por exemplo, uma demência em mim? Olha, o que eu digo para eles, já tem vários estudos comprovando que a inversão do ciclo sono-vigília é um processo de estresse psíquico orgânico. Quando a gente não tem essa regulação do sono, de dormir à noite e manter-se ativo de dia, você perturbar isso, você pode ter desde alterações de pico de pressão diária, desregulações de glicose, desregulações do colesterol, né, do funcionamento do organismo, de todo esse equilíbrio fino. Porque, na verdade, evolutivamente é interessante. O nosso corpo foi desenvolvido para ficar acordado aí das 5 enquanto havia luz, até 7 da noite e depois dormir, né? A gente só despertava de noite se houvesse um predador. Então, quando a gente não dorme bem à noite, o nosso organismo é uma via de mão dupla. Tanto o predador alerta a gente e a gente acorda de noite, quanto acordar de noite alerta o organismo e a gente começa a ter picos de noradrenalina que aceleram a mente. Então, é neurodegenerativo, sim, que você faça um acompanhamento, né? Sempre que você perceber qualquer alteração. O tempo exato em que isso pode gerar prejuízo ainda não se sabe claramente, mas que é um fator de risco para você ter doenças mentais e processos neurodegenerativos. Se isso persiste, você não consegue compensar e equilibrar isso em algum momento, Inclusive, eu sou a favor de pessoas que trabalham em regime noturno, que hajam ciclos, períodos alternados. Então, você vai trabalhar num período noturno que você trabalhe 6 meses, depois você vai ficar 2 anos trabalhando num período normal. Outra pessoa assume que ocorra um ciclo das pessoas que trabalham sob essa inversão do ciclo sono-vigília, já protocolar para preservação da saúde mental dos trabalhadores desse tipo de função. Doutor, o assunto gerou muitas perguntas aqui, eu não consigo, a gente não vai conseguir responder todas, mas, gente, prometo que vez ou outra a gente vai voltar nesse assunto, que é um assunto interessantíssimo, nunca tinha parado para pensar em colocá-lo como pauta aqui, né? E essa situação do Pedro Manso me alertou para isso, mas a gente volta a falar mais vezes, prometo, nesse assunto. Preciso desejar sorte ao Pedro Manso, que é um grande artista. Tomara que o tratamento seja... que melhore, né, de alguma forma, a qualidade de vida dele. A gente torce por isso. Aí. Doutor, se alguém quiser trocar uma ideia, por exemplo, tem um monte de gente perguntando aqui: tô esquecendo, será que é? Doutor, tô esquecendo isso, será que é demência? Muitas perguntas parecidas. Se você tá na dúvida, marca uma consulta com o doutor Guilherme e ele vai te dar o caminho melhor. Doutor, passa o telefone aí pra turma, então, gente, pra turma anotar. 319-8212-6262.
98212-6299 e as redes sociais você me encontra no Guilherme Loss, psiquiatra, sendo Loss LOSS, as ordens para ajudar. Gente, tamo junto, fiquem bem. Vai lá, @Guilherme Loss, porque lá você consegue ter um contato lá, tem tudo direitinho, você vai achar tudo lá. Exatamente. E o doutor faz sempre live, posta muita coisa legal, tá bom? @Dr. Guilherme Loss. Turma, é doutor ou só Guilherme Loss? Só Guilherme. Só Guilherme Loss. @Guilherme Loss, doutor é por Mais minha humilde, conta. mais humilde. É, Não vou digita dar lá, doutor, digita não. lá Guilherme Loss, você vai encontrar.